Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estúdios da Vale TV aqui em Novo Hamburgo. Estamos no canal 14 da NET para Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga e Estância Velha. Estamos também no YouTube através do Vale TV Play. Eu sou o Bernardo Stern e você está no Conexão Saúde. Hoje eu trago mais um convidado muito especial. O nome dele é Jonathan Salem, que tem 36 anos. Ele vai contar para nós um pouquinho como que é a vida de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Ele tem formação pedagógica em física, tem pós-graduação em gestão de projetos, é bacharel em engenharia de produção, recentemente foi aprovado no concurso para auxiliar de apoio escolar. Além disso, ele fala fluentemente português, que é o idioma nativo, espanhol fluente e também inglês. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado a você. Fico feliz que tenha vindo. Queria começar te perguntando, então, para tu contar um pouquinho sobre ti, sobre, enfim, sobre a tua história de crescimento, enfim, conta para o público ali um pouquinho mais sobre a tua história. Bom, há 4 anos atrás foi que a gente descobriu que eu tinha autismo. Foi numa consulta, numa clínica especializada em laudos tardios, em pessoas adultas com transtorno autista, e eles falaram antes do laudo que existia uma grande possibilidade de eu estar nesse espectro de autismo. E quando a gente foi fazendo o laudo, foi indo atrás das experiências de infância que eu tive, foi feita entrevistas, testes, foi constatado que eu sou autista de nível suporte 1. No começo, os médicos acharam que era 2, mas depois foi dado o veredito de que era nível de suporte 1. E desde então, minha vida fez mais sentido, porque muitas coisas se explicam agora. Sim. E como é que tu reagiu quando tu recebeu a notícia? Foi uma surpresa para ti ou já tinha alguma desconfiança? Foi uma surpresa a se tratar de que eu já havia passado por diversos médicos, desde a minha adolescência, pré-adolescência, eu tive contato com bastante diferentes médicos e ninguém tinha colocado a possibilidade de eu ser do espectro autista, né? Entendi. Sempre era alguma outra coisa, alguma outra informação que era passada, mas nunca a correta, de que eu era desse espectro. Entendi. E o que mudou na tua vida depois do diagnóstico? Eu tive mais acesso, eu tive direitos também. Legal. Por exemplo, quando eu fui empregado na primeira empresa que eu fui com autismo, foi na Nike. E eles tiveram uma baita de uma recepção, é um suporte diferente quando as pessoas sabem que você é autista e você está ali naquele meio, né? Uhum. Outra coisa é quando as pessoas só acham que você é um pouco fora da casa ou não sabem o que acontece. Claro. Então, o acesso, acho, principalmente, e a visibilidade de você estar ali como uma pessoa que tem uma necessidade, uma necessidade especial, Uhum. faz toda a diferença no desenvolvimento, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Sim. Com certeza não deve ter sido fácil. E se tu quisesse tentar explicar para o público de casa ali, uma pessoa que, dificilmente alguém nunca ouviu falar em autismo, mas assim, como é que tu explicaria, assim, de uma forma simplificada? De que a gente tem um funcionamento psíquico diferente, a gente pensa diferente, a gente lembra das coisas de maneira diferente. Por exemplo, nossa memória, a gente busca informações de uma maneira diferente. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque todas as coisas têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, com o Claro. autismo eu tenho um hiperfoco, que foi assim que eu aprendi a tocar flauta transversa sozinho. Ah, sim. Então, esses hiperfocos são bons. Então, por exemplo, você tem um filho que é autista, ele tem um hiperfoco em alguma coisa, vale a pena você investir nele se a pessoa gosta do que está fazendo, né? Uhum. Ou tem uma paixão por carros, por exemplo, e colecionar carros. Então, e se desenvolve nisso, né? Outras habilidades também. Claro. Que legal. Entrando um pouquinho mais ali, tu até abordou, a palavra espectro. Por que é chamado de espectro autista? É espectro porque existe uma alta gama de
de possibilidades, né? Você é autista nível 1, nível 2, 3, 4, 5. Eu não sei bem ao certo os níveis, os subníveis, mas é um espectro autista por ele não ser uma deficiência, por exemplo, não tem uma perna, não tem a perna, é isso. No espectro autista existem uma variabilidade, assim, né, dos Sim, sintomas. conforme o nível de comprometimento. É. E no caso, o nível 1 é o mais intenso ou é o menos intenso? É o menos intenso. Seria o mais difícil de detectar, provavelmente, porque não dá tantos sinais. Existem masking, que é a gente camuflar comportamentos nossos, por exemplo, quando você está numa conversa e às vezes uma pessoa falou uma coisa que é para ser engraçada, mas eu não achei graça, as pessoas começam a rir, eu começo a rir junto para camuflar essa minha percepção que eu tive. Não achei engraçado, mas eu vou rir para parecer normal. Entendi. Tipo, seria isso. Claro. Puxa vida, interessante, nunca tinha ouvido falar nisso. E não sei se tu tem essa informação, né? O que a ciência sabe atualmente sobre as causas? O que faz com que uma criança, eu não sei se já nasce com, só que talvez possa ser detectado tardio, que nem foi o teu caso. O autismo não é algo que se desenvolve, né? Ele é igual depressão a gente desenvolve o quadro depressivo, né? Pra onde eu sei, assim, acho que é isso. Mas o autismo a gente já é autista desde que você nasce, só que muda a vida quando você percebe e os outros sabem que você é autista. Entendi. E tem cura? Não. Existe terapia, né? Às vezes o autismo vem seguido de depressão, de bipolaridade, de outras nuances psíquicas, né? Assim. Sim. Não tem cura, mas tem a terapia, né? Com psicólogos, com psicoterapeuta. Tem os medicamentos que ajudam também a gente a ficar mais com o humor estabilizado, por exemplo. Esse tipo de coisa. Entendi. Dando uma pesquisadinha sobre o tema previamente, né, eu trouxe uma informação aqui que gostaria de compartilhar com o público, que é importante explicar que o transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento, com a participação importante de fatores genéticos e biológicos. Não existe uma única alteração morfológica responsável, trata-se de diferenças no desenvolvimento e na conectividade dos circuitos cerebrais. Confere? Show. Voltando um pouquinho para tua infância lá, quais foram os primeiros sinais, assim, que, claro, não tinha o diagnóstico, mas que tu sentia diferente, digamos assim, ou algumas crianças tinham características X e tu percebia que tinha outras, para melhor ou para pior? Hoje eu sei de algumas coisas, por exemplo, quando a pessoa anda muito nas pontas dos pés, existe um indício forte de que a pessoa tem o autismo e tal. Então, andar na ponta dos pés, esse masking, né, que é esses comportamentos que a gente tenta camuflar, os hiperfocos, também nem todas as pessoas, mas vários autistas apresentam um QI acima da média, né, quando você não tem a deficiência intelectual, o retardo mental, sim, também. A gente tem um QI mais elevado também, então daí é meio que isso. Mas o que tu tinha de sinal, assim, que hoje tu consegue olhar para trás e correlacionar, se é que tem alguma coisa? Então, não me lembro. Tu andava nas pontas dos pés? Mais ou menos, eu andava de um jeito peculiar, assim, Entendi. Um pouco diferente, até que eu lembro que um dia na minha família ainda falou, nossa, por que você anda assim? E depois eu comecei a prestar atenção e no masking eu mudei meu jeito de andar e corrigi isso, sabe, de certa forma. Mas eu não sei, assim, porque eu não lembro muito das coisas do meu passado, assim, as coisas biográficas minhas, não lembro. Mas quando eu contei aos meus amigos sobre o laudo, de que eu era autista, vários falaram, isso explica muita coisa. Então eu não sei te dizer, mas quem me conhecia sabe sim. Entendi. E como é que os teus pais reagiram? Não sei se tu tinha uma boa relação com eles, independentemente, mas enfim, como se não foram os pais, os familiares como um todo, assim, como é que foi quando, né, tu teve o diagnóstico? Eu tive um grande suporte, as pessoas todas me apoiaram,
né? Principalmente na questão de a gente adquirir o laudo para poder ter esses direitos, né? Como um passe livre, para poder andar de ônibus, os direitos que a gente, né, meia entrada, os direitos que a gente tem como pessoa de necessidade especial. E é isso, eu esqueci o resto da pergunta, desculpa. Não, era como é que a tua família reagiu, né? Teus pais, teus avós, sei lá todos quem. me apoiaram. É? Sim. Foi bem tranquilo, Foi bem então. bom. E eles também ficaram surpresos? Todo mundo ficou surpreso, mas como meus amigos disseram, isso explica muita coisa. Entendi. E tu tá confortável com isso, assim, não tem opção, né, no caso, mas isso é uma coisa que tu hoje consegue lidar com naturalidade, assim. Sim. Não sou porta-voz do autismo, nem estudo sobre, mas eu sou uma experiência ambulante bem certeira do que é um autismo e como que a gente melhora de vida após diagnóstico, né? Sim. Hoje em dia eu tô conseguindo passar num concurso, sempre tive uma rede de apoio forte e nunca me abandonaram, e sempre, devido a isso, a gente consegue se desenvolvendo, né? Claro, com certeza. E referente à época, né, de que tu estava estudando, nível de escola, principalmente, assim, como é que foi? Tu lembra se tu tinha mais dificuldade que os demais, ou se tu tinha menos, ou se o ambiente, enfim, com múltiplas pessoas, ou barulhos, enfim, se isso te incomodava ou te facilitava de alguma forma? Algumas pessoas têm grandes problemas com os estímulos, né? Luz, barulho, mas eu nunca tive esse problema. Mas durante o colégio sempre fui uma pessoa muito inquieta, também tenho TDAH, hiperatividade. Na época no colégio eu tinha hiperatividade, depois fui tomando Ritalina e fui controlando isso, né? Mas a gente nasce com isso, tem que saber se lidar com, né? Aí a gente vai para os remédios, para terapia, para poder minimizar esses déficits que a gente tem. Essa oscilação. É. E até hoje tu ainda toma essas medicações para dar uma equilibrada? Sim. Entendi. E tu, né, não tinha o diagnóstico, então, né, não tinha, mas assim, tu sofreu bullying de alguma forma em função dessas características? Até não dá característica, porque a gente não sabia que era autismo, assim, diretamente, Eu digo mas... pelos comportamentos, né, enfim. Pelos comportamentos, sim, porque sempre falaram, nossa, mas o Jonathan é meio esquisito, né, meio fora da caixa, meio, nossa, pra frente, mas era autismo, né. Entendi. Que coisa, né? E o que tu acha que poderia ter sido diferente caso tivesse sido, né, detectado precocemente? Meu acesso ao mercado de trabalho depois da faculdade. Eu passava em todas as primeiras fases dos estágios, as testes lógicos, de raciocínio lógico, os testes, passava. Quando eu chegava nas entrevistas com os gestores da empresa, da DAF, da Ambev, empresas multinacionais, assim, para me preparar para o estágio, para tentar uma vaga, eu chegava com um discurso de que a gente poderia fazer projetos e a gente poderia mudar a empresa, melhorar os processos, que eu queria me destacar através dessa possibilidade de, através do que eu tinha aprendido na faculdade, aplicar na empresa. Mas eu era visto talvez como um louco, né? Porque como que um estagiário revolucionário iria revolucionar toda a empresa e melhorar todos os processos de coisas que eles já fazem na realidade, né? Sim. Então eu com esse discurso talvez, não sei como que eles me enxergavam, mas talvez um fora da caixa, para frente, mas não vai ter espaço para você, talvez assim. Então eu não sabia que era autista, eles não sabiam que era autista, então eu acho que se eu tivesse tido essas oportunidades, sabendo desse laudo, tendo esse laudo, já seriam, acho que eu teria uma entrada no mercado de trabalho e não teria sido barrado tal qual fui. Que coisa, né? É um despreparo da sociedade, né, como um todo, porque, claro, com o diagnóstico facilita bastante, né, mas ao mesmo tempo, se a sociedade estivesse preparada como um todo para lidar com as pessoas com alguma diferença qualquer que fosse, né, provavelmente a gente não julgaria e tentaria extrair o melhor do que cada um pode oferecer, né, mas Exato. que realmente eu nem imagino como é, né, estar na pele de uma pessoa, porque eu, graças a Deus, não tenho nada nesse sentido, mas a gente sabe que cada vez mais tem sido diagnosticado, eu acho que até precocemente, enfim, mas... E tu diria que a escola, ela estava preparada para lidar contigo sem o conhecimento exato do que, né, o que te fazia, entre aspas... É que a época do colégio, na época da escola, assim, era anos 90 na minha época, então ainda tinha menos
discussões sobre o assunto, então Uhum. nem se tratava disso na época, nem se existia possibilidade de alguém falar que era autismo, acho que mas eu sempre fui bem acolhido pela minha escola na época, era no Sagrada Família lá no Paraná. Uhum. Sempre fui bem acolhido, eles sabiam das minhas peculiaridades. Fui convidado a me retirar até do colégio, para não ser expulso, Entendi. mas é isso, né, despreparo da sociedade diante desses comportamentos que a gente tem, dos perfis dos autistas, né. Sim. E o que tu acha que ainda precisa melhorar sobre essa temática, assim? Se tu consegue detectar, assim, tanto pelo que tu vivenciou, quanto agora, né, que tu foi aprovado, né, no concurso, né, de que forma tu acha que determinadas condutas ou coisas podem ser feitas melhor? Eu acho que a inclusão é a grande sacada, né. A inclusão deve ser feita não só: "Ah, nós recebemos pessoas com diversos tipos de deficiência", só que você não tem um suporte, você não tem uma atenção devida. Uhum. Então, a inclusão de realmente você incluir está num processo de melhoria contínua dessa inclusão e não só dizer que contrata e contratar e deixar à mercê do tempo. Entendi. Muito interessante, realmente. Espero que o público de casa também possa estar aprendendo bastante, né, através das tuas vivências. Eu vou te fazer uma perguntinha e aí a gente vai responder depois os comerciais. Eu queria que tu me explicasse para o público, como é que funciona a memória de uma pessoa autista. Segura a resposta que a gente já volta. Quando a gente tá a fim de pedir uma coisinha saborosa e que cabe no nosso bolso, nossa primeira opção é o Império da China. Porque além de chegar delicioso, super rápido e muito quentinho, sempre tem promoção no almoço para deixar o nosso dia mais feliz. Só quem já pediu o Império sabe o porquê ele foi eleito o melhor yakisoba de Novo Hamburgo. Quer ter certeza de que vai almoçar bem? Pede o Império também. Olá, pessoal, estamos de volta. No primeiro bloco falávamos com Jonathan Salem, ele que tem o transtorno do espectro autista, já trouxe para nós toda a bagagem dele até o momento da formação, onde ele passou por colégio, faculdade, mais de um curso, idiomas, enfim, e relatou na pele, né, como é a dificuldade de uma pessoa que detecta tardiamente, né? Eu acho que hoje em dia já existem ferramentas, protocolos mais fáceis de detectar, mas infelizmente ele só teve a detecção há poucos anos atrás. E eu fiz a pergunta para ele no primeiro bloco, porque ele já tinha comentado comigo que a questão da memória de pessoas autistas pode funcionar diferente. Inclusive, ele tem alguns casos bem interessantes, tristes, curiosos, enfim, que ele também vai contar para a gente. Então, como é que tu poderia descrever a questão da memória? A gente, por exemplo, busca informações na memória de uma maneira diferente. Eu não sei explicar bem ao certo neurologicamente isso, mas, por Uhum. exemplo, eu tenho uma certa dificuldade em lembrar as coisas que eu passo, as coisas que eu vivo, as coisas do passado, assim, por exemplo, as coisas tanto biográficas minhas experiências de vida, quanto o que eu comi ontem na janta. São desde coisas a um tempo maior a um tempo menor, mas eu tenho dificuldade em lembrar as coisas do passado. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante. A minha mãe ou minha irmã chegam e me perguntam: "E como é que foi na consulta com o médico? O que Uhum. vocês conversaram?" "Ah, não lembro. Não lembro, sinceramente." Se amanhã me perguntarem: "Tá, como é que foi a entrevista com o Bernardo? O que ele perguntou?" Uhum. Não lembro Aí vocês exatamente. assistem o programa e vão ficar sabendo. Sim, Então que eu não coisa. lembro direito essas coisas, mas, por exemplo, se você me perguntar o número do telefone que eu liguei há 3 anos atrás, talvez eu lembre esse número. Sim, Então, para algumas coisas eu tenho facilidade de guardar. claro. Número, eu faço associação com os números e somando, multiplicando, e eu decoro uma sequência rápido, fácil. Uhum. Mas aí, esses episódios, assim, biográficos da minha vida, algumas coisas eu não lembro. E outras pessoas também acontece o mesmo, Sim. é bem característico, digamos assim. Em diversos níveis, né, Uhum. e existem outros tipos de memória também que são afetados, mas eu não lembro agora. Sim.
E comenta para nós um caso que a gente falou, né, nos bastidores ali, referente a uma situação que tu estava trabalhando ali, e tu já tinha um diagnóstico naquela situação? Ainda não. Não tinha? Não. E, assim, eu fiquei bem, assim, chocado, porque, de uma certa forma, né, até vou deixar que ele conte ali para não fazer tanto charme, mas, assim, na minha concepção, né, se eu fosse o dono do bar ou se eu fosse o cliente. Cara, que diferença faz? Qual foi o mecanismo que tu usou para, né, conseguir resolver aquele problema? Tu pode contar pro pessoal? Tive uma mesa que tinha umas 13, 14 pessoas, mais umas 2 crianças gritando, e o pessoal no calor da festa ali, no momento, Tu né? tava trabalhando de Eu garçom. tava trabalhando de garçom, Aham. e chegou um momento que eu tinha que perguntar para eles quem queria o limão e gelo, quem queria só gelo, quem queria limão, copo sem nada, né? Uhum. Quem queria Coca-Cola, quem queria cerveja, para anotar o pedido, né? E eu pedi para as pessoas, eu pensei, bom, tanta gente aqui, eu vou pedir para as pessoas erguerem a mão. Eu perguntei, quem quer copo com gelo e limão, ergue a mão, por favor. Eles ergueram. Quem quer só com gelo? Quem quer com limão e gelo? Quem quer sem nada? E aí no outro dia eu fui despedido porque o chefe do restaurante falou que tinha sido vergonhoso eu pedir para as pessoas erguerem a mão, sendo que para mim parecia super normal e o jeito mais fácil de eu resolver meu problema no momento. Claro, com certeza. E foi isso. E tu atribui isso a um despreparo, assim, dos estabelecimentos ou... Despreparo, porque naquele, por exemplo, em específico, eu não tinha recebido nenhum treinamento. Uhum. Bom, minha mãe falou assim, você já viu algum garçom de pedir para você erguer a mão? Realmente nunca vi. Mas quantos garçons autistas atenderam a gente, tinha um problema para solucionar, né? Sim. Então eu solucionei da melhor maneira possível, assim, que eu pensei que fosse. Sim. Talvez não fosse tão funcional, fosse um pouco estranho, mas deu certo de anotar os pedidos e servir os copos certinho. Entendi. E não sei se tu consegue relatar para nós, quais são as dificuldades que as pessoas não enxergam, alguma coisa que a gente ainda não tenha falado, de quem tá vivendo na pele, se é o fato de tu ter que lidar com coisas que a população não está habituada, ou com a ignorância, como foi o caso da situação ali por parte do responsável do estabelecimento, que não soube, sei lá, pegar pela mão e dizer, olha, não foi legal, da próxima vez tenta fazer assim, ou Sim, os outros colegas fazem de tal jeito, daqui a pouco te serve também, assim. Sim. Mas não somente na questão de trabalho, né? O que tu acha que... né, como é que o pessoal, as dificuldades que as pessoas não sabem? Te falar que, a princípio, assim, não é só você saber que a pessoa tem autismo, mas saber lidar com ele, né? Uhum. Às vezes eu tenho autismo, às vezes eu não sei lidar com as minhas déficits mesmo sabendo do autismo. Às vezes a pessoa olha você na rua, tá caminhando, por exemplo. Às vezes eu caminho na rua cantando, por exemplo. Que eu tô treinando minha voz, eu tô cantando uma música, tô ensaiando alguma música ali. A pessoa olha, não sabe que eu tenho autismo, ela me julga. Como um maluco, não sei. Sim. Mas é porque eu estou despreocupado na realidade, né? Com essa questão. Entendi. E a questão da sensibilidade a sons, luzes e ambientes, assim, tu comentasse que não tem nenhum dos três te atinge? Não, pra mim não incomoda, assim, mas uma vez, quando eu fui entrar na empresa da Nike, perguntaram se eu tinha esse problema, né, porque na Nike, por exemplo, ela era muito aberta, então às vezes as crianças estão correndo e tem muito movimento, que uma garota que tinha autismo tentou trabalhar lá e ela não conseguiu, devido a esses muitos estímulos que tinha, né. Mas eu não tive problema com isso, ainda bem, porque sou artista, né, preciso de luzes e bastante barulho pra... Ah, isso é bom. Essa parte a gente nem comentou, né. E relacionado, né, já que estamos falando de trabalho e tal, tu acha que hoje o mercado de trabalho está mais preparado para receber as pessoas com autismo, ou ainda precisaria de alguma forma isso ser melhor explicado para que os empresários, enfim, eles conseguissem lidar melhor e também aproveitar os potenciais, né, que vocês têm, enfim, são características e qualidades
se bem aproveitadas, ter um potencial infinito. Exato. Como é que Eu tu acho acha? que as empresas são mais preocupadas atualmente em contratar o PCD para deixar o quadro efetivo deles de acordo com o que tem que estar na lei. Entendi. Mais do que realmente querer incluir essas pessoas. A única empresa que eu trabalhei que realmente eu tive uma inclusão foi na Nike. As outras empresas que eu passei depois não tiveram o mesmo posicionamento, a mesma metodologia assim de inclusão. Eu acho que eles estavam mais preocupados mesmo com a contratação, contratou e deixaram a mercê. Uhum. E não achei legal isso, né? Sim, claro, com certeza, né? Porque se a ideia é te preparar, né, treinar, É. né? E referente a quais tu acha que são as maiores dificuldades hoje, Do autista? no mercado de trabalho, assim? Porque agora a gente já tem A essa minha lei, princi- digamos assim, que obriga, né, os estabelecimentos, as empresas com mais do que X funcionários a terem um percentual de inclusão, né? Uhum. Qual que era a pergunta? Quais são as maiores dificuldades? A minha dificuldade, sim, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade com questão de horários. Aham, Mas isso também é não só do autismo, mas também do déficit de atenção que eu tenho, aham, da hiperatividade, do TDAH, né? Tanto que quando eu tô com remédio certinho, com a Ritalina regularzinho, eu sou muito mais regrado no horário. uhum, Agora, se eu deixo de tomar, por exemplo, o remédio, já começa a dispersar. entendi, Daí eu atraso, daí eu acabo me enrolando, uma coisa que é pra fazer em 5 minutos eu faço em 15, entendi, e daí acaba me atrapalhando. Daí. entendi. Falando um pouquinho sobre mitos e preconceitos, qual tu acha que é o maior mito sobre o autismo? Maior mito, não imagino qual seja também. Todo autista é igual? Não, a gente tem diversos níveis. É igual um gráfico de dispersão, né? Tem vários pontos, onde tem um pouco de cada, como eu disse, sim, algumas coisas algo do autismo se acompanham com outras, né? Com outras doenças neurológicas, né? Entendi. E pessoas autistas conseguem viver de forma independente, né? Imagino que sim a resposta. Sim, mas Independente dependendo do... do nível, vai Ah, ter uma dificuldade maior ou menor. A partir do nível 2, 3, por exemplo, já não consegue tomar conta das necessidades fisiológicas sozinho, por exemplo, uhum, né? Questão de autocuidado. Então, algo que vai, à medida que vai aumentando o nível de suporte, vai se tornando cada vez mais desafiador, né? sim. E tu acha que o preconceito impacta na saúde emocional e como tu cuida da tua saúde mental? Através da terapia, através do meu médico, Uhum, através dos medicamentos. O acompanhamento é muito importante para a gente não se perder, não se sentir sozinho também. uhum, legal. E relacionado à questão da vida adulta, né? Tu acha que isso influencia para fazer amizades, positivamente ou negativamente? Com certeza. Para que lado? Ah, não sei se todas as pessoas têm um amigo autista, né? Né? Mas, por exemplo, a gente tem nossas vantagens e desvantagens, assim, nossas Uhum, qualidades, nossos defeitos. Mas eu acredito que o relacionamento com uma pessoa autista. Bom, meus amigos diriam melhor, assim, ele não é complicado, mas ele também não é típico, né? Ele é uhum, um pouco diferente. sim, naturalmente. E nos relacionamentos amorosos? Também influencia positivamente e negativamente. Alguns autistas, por exemplo, não têm tanto. Não tem tanto a questão do toque, né? Algumas pessoas não gostam de serem tocadas. Uhum, Outros, por exemplo, que é o meu caso, são extremamente carinhosos. Eu sou extremamente carinhoso e gosto de toque, então não uhum, tem esse problema. entendi. Mas é de pessoa para pessoa daí. A gente já vai partir pro encerramento do programa, mas ainda não estamos terminando. Queria que tu me dissesse, né, como que tu acha que as pessoas poderiam compreender melhor as pessoas que têm o transtorno do espectro autista? Com paciência. Paciência, acho que é o principal, porque, né, é complicado para quem tem autismo, para quem tá também com a pessoa com autismo,
tem que ter bastante paciência para poder não contornar, mas saber lidar com as coisas, como acontece. O que tu acha que é inclusão de verdade? É dar suporte, dar carinho, ter paciência, como eu falei. Explicar as coisas detalhadamente, porque, por exemplo, eu sou muito detalhista, então eu me apego aos detalhes. Se foge um pouco de algum detalhe que eu já não sei, eu já fico meio perdido. Entendi. Então eu preciso de uma metodologia bem detalhadinha, explicada. Entendi. E alguma pequena atitude que possa fazer a diferença, assim, que tu olha e pensa assim, isso aos olhos de quem tá fazendo é tão pouco, mas para quem tá recebendo é muito. Consegue detectar alguma coisa? Além de paciência, enfim, O cuidado com a pessoa, né? De tratar a pessoa bem, não tratar a pessoa como algo esquisito. Beleza. Eu vou te fazer umas perguntinhas ali de mitos e verdades, daí tu pode responder, né, de forma bem breve. Algumas a gente já passou, assim, é só para dar um fechamento pro pessoal. E depois vou te pedir que tu fale alguma coisa que tu queira, ou reforce, complemente, explique. Pode deixar também o teu Instagram, deixar as formas como as pessoas podem te encontrar. Né? Tu agora vai começar um trabalho novo, né? Parabéns, inclusive, pela aprovação e por ter sido chamado. Mas ele ainda tem uma janela de horário que ele está disponível para trabalhar, então se alguém precisar aí de algumas horas aí, dentro das habilidades que ele tem, aí com certeza vocês vão ter bastante aproveitamento, tá? Então, autismo tem cura? Não. Todo autista evita o contato visual? Não. Pessoas autistas não demonstram afeto? Demonstram. Boa. Todo autista tem deficiência intelectual? Não. Pessoas autistas podem trabalhar normalmente? Sim. O diagnóstico na vida adulta é possível? Com certeza. Meninas também têm autismo? Meninos, meninas. Todo mundo? Então tá, vou te agradecer muito por ter vindo até os estúdios conosco aqui, batido esse papo muito interessante. Eu já conhecia um pouco da tua história, mas ter acesso a essas informações aí, ver também tu se dispor a abrir, né? Porque a gente sabe, muitas pessoas em casa ali, talvez tenham filhos, né, com diferentes idades e talvez eles olhem e pensem, essa criança é distraída ou, enfim, é desatenta ou quando tá vendo TV, não, parece que o mundo acabou, né, e às vezes não é má vontade da criança, às vezes ela talvez tenha, né, e aí também falta, né, preparo da escola, da família, assim, dos mais próximos. Né, eu queria que tu deixasse um fechamento, né, reforçasse alguma coisa, enfim, falasse qualquer coisa que tu se sentires à vontade. Tratar bem as pessoas, serem respeitosos, carinhosos, dar suporte, ouvir, explicar as coisas detalhadamente, quantas vezes for necessário. Acho que essas coisas já ajudam bastante a vida dos autistas. A gente já sofre bastante limitação, preconceito, né? Então são coisas que acabam ajudando a gente a não contornar, mas a lidar com esses déficits que a gente tem. Assim como tem vantagens em ser autista, como a gente já mencionou algumas, existem várias desvantagens também. Mas a gente se vira da melhor forma. É isso. Meu nome é Jonathan Salem. Pra você me achar no Instagram é SalemMC Brasil. A gente vai colocar o @ ali depois, né? Isso. Show de bola, Jonathan. Então, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo até aqui, por ter compartilhado comigo e com a audiência, né, todas essas informações, enfim. Dizer que eu espero que quem está assistindo em casa, que tem alguém que desconfie, que possa, né, ter o transtorno, procure um profissional, procure uma junta, né, tente detectar isso o mais precocemente possível, né, para que, né, seu filho, ou seu vizinho, ou seu parente, enfim, ele não passe por determinadas situações que podem ser evitadas. Se você achou que esse conteúdo que a gente trouxe aqui tem valor, por favor, compartilhe, encaminhe para outras pessoas, faça com que essas informações cheguem aos demais. De mais a mais, agradeço a participação, desejo a todos um ótimo final de semana.